Oi, meus amores, bom dia, bom dia. Vamos para mais uma live, a live 644. Hoje entrei um pouquinho atrasada, né? Perdi um pouquinho a hora, mas estamos aqui, né? Isso que importa. Bom dia, pessoal que tá chegando, bom te ver por aqui, né? Vamos para mais um encontro. É a segunda live 644. Coloca aí pra mim se vocês estão me ouvindo bem, se tá, né? Vocês estão conseguindo me ouvir, se o áudio tá legal. E obrigada. Bom dia. Bom, vamos iniciar. Lembrando, né? Se você estiver gostando do decorrer da live, vai apertando aí o coraçãozinho para o Instagram poder enviar e compartilhar a live. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, muito relevante aqui no Instagram para o seu negócio, para você crescer, para você romper barreiras, para poder colocar a sua voz no mundo, que é o storytelling, né? O que é isso, Sara? Que palavreado é esse? Bom, isso nada mais é do que você colocar aqui a sua história, conectar a sua história, criar uma... Eu não gosto de falar narrativa, né? Porque é uma palavra que tá tão batida, mas é mais ou menos isso, né? É você conectar a tua jornada, a tua essência com o teu público, com a tua audiência. Como que a gente constrói isso? Né? Para início de conversa, isso é construído primeiro, né? A base disso tem que ser a autenticidade. Né? Não dá para você viver e nem criar um personagem. Você pode até criar um personagem, só que você não vai conseguir se sustentar com esse personagem. Por que você não vai conseguir se sustentar com esse personagem? Porque vai chegar um determinado momento em que esse personagem que você criar, você não vai conseguir gerar uma conexão primeiro sua com ele, porque não vai ser você, né? Então, não cria um personagem, não fica tentando aparentar ser uma coisa para você conseguir ter visibilidade, crescer, enfim, aqui no digital. Não faça isso. Seja você. Ai, Sara, mas é difícil. Eu tenho dificuldades em falar aqui no Insta, eu tenho, né, algumas questões em relação a isso. Oi, Cá, seja bem-vinda. Mas é importante demais você entender o seguinte, que quando você conecta a tua jornada, a tua história, sendo autêntica, com a sua audiência, nada mais te segura, nada mais te paralisa. Porque você vai estar conectando a sua essência, alimentando o que aquela pessoa também olha em você e deseja também construir, deseja trilhar esse caminho. Então eu trouxe aqui as minhas anotações, né? E qual é o objetivo dessa live hoje? Eu vou falar sobre a questão do storytelling, né? A gente vai construir aqui ao vivo isso. Então vou mostrar para vocês como isso é simples, não é uma parada absurda, é simples, né? Bem-vinda, sejam bem-vindos aí, vocês estão chegando, vocês que, né, lembrem de interagir, mas se fizer sentido para vocês, é claro. Mas a live vai ficar gravada porque é um conteúdo extremamente importante. Isso aqui que eu tô entregando para vocês é uma das coisas, uma das ferramentas que eu entrego também na mentoria, porém,
né? Aqui eu não irei aprofundar tanto como eu aprofundo na mentoria, mas eu vou colocar aqui para vocês coisas importantíssimas, importantíssimas, para vocês conseguirem. Ai, meu Deus. Isso. Para vocês conseguirem criar ainda hoje, ainda essa semana, e ver que funciona, ok? Então, o objetivo, eu vou ensinar vocês hoje a criar uma história sua, não minha. Você vai criar uma história autêntica, com uma situação sua, e você vai ver como que isso promove um engajamento e uma conexão com o seu público, com a sua audiência. Sara do céu, é possível isso? É totalmente possível. Totalmente possível. Hoje, para você criar um conteúdo que seja relevante, você precisa utilizar essa ferramenta dentro do seu negócio, independente do nicho. Eu, na mentoria, eu até falo, gente, esquece o nicho. Não foca no nicho, porque se você ficar olhando apenas para o nicho, você pode cair no risco de querer construir um personagem para se comunicar com a sua audiência. E aí é onde mora o perigo. Então, vocês vão conseguir hoje, para essa semana, né? Primeiro, é entregar essa semana nas mãos de Deus, é você desenvolver o que você precisa desenvolver ao longo dessa semana. Mas se você fizer isso, você vai ver que é possível sim alcançar resultados de uma forma simples, de uma forma prática e mesmo com medo, né? A gente vai com medo mesmo. A gente inicia esse movimento dessa forma. Então, quem está chegando aqui pela primeira vez, né? Você que vai assistir também depois e não me conhece, eu sou Sara Santos, eu sou psicóloga clínica, sou gestalt terapeuta, sou sexóloga, suicidologista e sou mentora de psicólogos e sou também mentora de mulheres destemidas. Então, as minhas psis destemidas e mulheres destemidas, elas conseguem avançar, apesar de, mesmo com medo de, mesmo tendo dificuldades de iniciais, né, de se expor aqui no digital. E eu vou mostrar para vocês que é possível você compartilhar a tua história, a tua jornada, sem fazer da sua vida um Big Brother Brasil, ok? Isso é possível. Eu faço isso. O que eu tô ensinando aqui para vocês é uma coisa que eu faço na minha trajetória profissional. E é o que faz muitas pessoas me procurarem, foi o que me fez ir para a TV, né, para o programa de TV, foi o que me fez ser convidada pela Cláudia para poder dar entrevista, para poder escrever pautas. Então, gente, não tenha medo de comunicar a sua história. Não tenha medo de colocar a sua voz no mundo. Mas para isso você precisa saber algumas coisinhas que existem para você conseguir ter sucesso. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, que isso, né, todo mundo aqui já deve ter escutado, eu inclusive compartilhei há pouco tempo sobre, mas pessoas se conectam com pessoas, né? A gente precisa entender isso. Então, Sara, mas eu tenho poucos seguidores. Sara, mas nas minhas lives existe pouca interação, poucas pessoas vêm assistir. Na live anterior, segunda-feira passada, eu falei um pouco sobre isso, né? A questão da live, existe um segredo dentro dessa ferramenta aqui da live, dentro desse instrumento, que a live você não faz para quem tá ao vivo. A live você faz para quem vai assistir depois. Esse é o grande segredo. Quem tá ao vivo consegue se alimentar e ter uma conexão maior, porque às vezes é um insight que tem, uma troca, uma interação, uma pergunta. Então, dependendo
do objetivo da live, você consegue desenvolver uma mentoria, inclusive, né? Ter um recorte de uma mentoria ao vivo. Então, a live ao vivo tem também os seus benefícios, mas o grande segredo da live é para quem vai assistir depois. Isso precisa estar, assim, sempre na tua mente para você utilizar essa ferramenta, para você conseguir vir aqui falar sobre sem ficar melindrada, entende? A live funciona com esse fim, esse é o objetivo dela. E isso faz você ficar um pouco menos crítica em relação a vir aqui e conectar a sua história. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente para a criação do seu storytelling, você precisa entender que pessoas conectam com pessoas. E se pessoas conectam com pessoas, a sua jornada, ela comunica com alguém. Ela gera uma comunicação. Ela gera eu não diria uma curiosidade, mas as pessoas, elas gostam elas se identificam quando você traz verdade, quando você é autêntica, quando você mostra, principalmente, as suas vulnerabilidades. É mostrando as suas vulnerabilidades que você consegue crescer aqui no digital. Porque quando você utiliza uma maquiagem, isso uma hora vai aparecer, que eu achei que fosse assim, mas não é tão assim, né? Eu sempre falo, algumas pessoas que me conhecem já há um tempo, ficam, nossa, mas eu jamais iria imaginar que você é tímida e tudo mais. Eu sou tímida, gente, mas eu não deixo essa timidez me paralisar, né? Eu sou tímida ainda em outras coisas, ainda tô desenvolvendo, né? Tô construindo uma base maior dentro da questão da autoconfiança em relação principalmente à comunicação também, mas para algumas coisas isso já não me bloqueia tanto, mas existe técnica, como eu falei na live da semana passada, para a gente fazer isso. E aí eu trouxe hoje 2 frases para vocês anotarem, que é importante você ter isso aí. Pega um post-it, anota e visualiza isso para essa semana, para você criar o seu storytelling. Deixa eu só beber uma água. Então, a primeira frase que você precisa ter em mente é a seguinte: uma boa história é a ponte entre você e a sua conexão, né? E a sua audiência. É a ponte de conexão entre você e sua audiência. Então, uma boa história é a ponte entre você e sua audiência. Mas não é uma história fictícia. Não é isso. Desenvolver e criar o seu storytelling não é você construir um personagem, não é você chegar aqui e contar uma história triste, não é você, né, ser aquela pessoa que vai ficar, céus, óbvio. Não é isso. É você entender onde você estava, onde você está, onde você deseja chegar e qual o caminho que você está percorrendo para isso, e você mostrar na real quem é você. Disso você consegue tirar uma boa história de dentro da sua jornada. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Coloquem aqui nos comentários pra gente ir avançando. Coloque aí pra mim se está fazendo sentido, ok? A segunda frase que você precisa ter em mente é a seguinte: a conexão, ela vem da sua vulnerabilidade. Então, a conexão, ela vem da vulnerabilidade que você compartilha. Então, eu preciso ficar contando só história triste? Eu preciso ficar trazendo apenas as minhas conquistas?
aqui para o Instagram, eu preciso ficar falando só sobre construir conteúdos, só falando das coisas que eu alcancei na vida. Não é isso também, né? Nada em excesso é legal, né, gente? Faz sentido? Então, isso é importante vocês terem em mente. Mas, dentro da sua construção do seu conteúdo, é importante você entender que a sua trajetória, a sua jornada, ela vai se comunicar com alguém. E aí a pergunta que eu trago para você é: constrói isso essa semana para você desenvolver o seu storytelling. Qual foi a última história que te impactou e por quê? Você consegue, dentro da sua jornada, observar essa questão? Qual foi a última história que te impactou e por quê? Isso é importante para você começar a construir conteúdos que vão gerar conexão com a sua audiência e vai fazer você desenvolver aqui a sua comunicação de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. E qual foi essa última história? Qual foi a última dificuldade ou a última barreira que você precisou romper? Qual foi o medo mais recente, talvez, que você precisou romper? E como isso te impactou? E aí você pode olhar para a tua trajetória e construir um conteúdo que vai se comunicar com a sua audiência e vai gerar uma conexão, vai gerar engajamento, vai gerar, né, várias outras coisas. Eu costumo dizer que o engajamento, ele flui a partir do momento em que você se permite a ser você na real, com a sua audiência. Então, conforme você vai, é uma construção, né, um processo. Conforme você vai construindo essa conexão, esse relacionamento ele vai se estreitando mais, ele vai se aprofundando mais. E isso faz parte dessa construção da comunicação. Na mentoria, por exemplo, eu ensino às minhas alunas como que a gente divide o nosso conteúdo, né, em 3 partes dessa conexão, né? Em 3 partes é dividida essa comunicação que vai fazer você construir essa conexão de forma fluida. Então você vai ter o momento do temão, do teminha e o momento cafezinho, né? E aí isso eu aprofundo dentro da mentoria, mas já tô dando um spoiler aqui para vocês. Então, como que eu vou construir, né? Como que eu vou falar sobre o meu temão, sobre o meu tema e sobre o meu momento cafezinho, né? Tem pessoas que me acompanham aqui e às vezes eu encontro, né? Às vezes eu encontro seguidores no shopping, tomando café, enfim, às vezes na igreja, enfim. E é engraçado porque tem pessoas que elas têm certeza, elas têm certeza absoluta que elas sabem tudo da minha vida. Só que não, porque você não precisa fazer do Instagram um Big Brother Brasil. Você não precisa fazer isso. Entende? Mas você vai precisar gerar comunicação, mostrar um pouco quem é você, né? Mostrar a sua vulnerabilidade dentro de uma porcentagem mínima, que seja 1%. O que eu compartilho aqui é 1% da minha vida. E olha lá, acho que nem chega a 1%. Mas existe um objetivo por trás. E qual é esse objetivo dentro da minha construção, dentro dos meus conteúdos, né? Da construção de conteúdo que eu utilizo? Ele é dividido em 3 partes. A minha comunicação é dividida em 3 partes. Lembram disso? Temão, tema e momento cafezinho. Então, e existe uma porcentagem para cada um deles. Então, quando eu compartilho isso,
os meus seguidores, eles têm a sensação de que eles me conhecem profundamente. A minha comunicação tem frases, tem palavras que eu utilizo que as pessoas, quando escutam, elas dizem: ah, a Sara fala sobre isso. Ah, a Sara trabalha com isso. Então, isso é você criar conexão. Isso é você gerar conexão. Então, lembre-se, pessoas se conectam com pessoas. Tá claro, gente, isso pra vocês? Faz sentido? Coloquem aí pra mim, por favor. E podem colocar pergunta, tá, gente? Bom, vamos lá. O que eu prometo pra vocês aqui hoje, né? Como eu garanti na semana passada, na live anterior, na primeira live 644, essa segunda live, você vai aprender como transformar suas experiências em histórias que conectam. Você vai aprender a pegar a sua experiência para transformar em conteúdo que vai gerar conexão, ok? Então vamos para a etapa da construção de como a gente faz isso. Eu dividi em duas partes e para ficar mais fácil, né? Então pega aí a caneta, papel para você anotar, porque isso vai te ajudar dentro no momento em que você estiver construindo o seu conteúdo. Isso vai te ajudar para você colocar aí a sua voz no mundo. Primeiro, a primeira parte você vai dividir a sua construção pensando, né? Nossa, como que eu vou criar essa conexão? Lembrando da frase, a primeira frase que eu falei pra vocês, né? Você precisa ter uma boa história, você precisa ter uma boa. Você precisa ter uma situação que você consiga gerar conexão. Então, essa primeira parte a gente vai construir a etapa de como se faz uma boa história, de como se faz uma boa construção dentro dessa comunicação. Então, primeiro você precisa ter uma introdução. Como que você vai fazer isso? Por exemplo, recentemente, vocês ficaram sabendo, né? Eu compartilhei aqui com vocês que 2024 foi um ano, final de 2023, né? Que iniciou em dezembro. Foi de 23, em dezembro de 23, que iniciou toda essa loucura, né? Esse ano louco, como diz meu marido, que a gente viveu em 2024. Então, quando você for compartilhar uma situação da tua vida que tenha sentido dentro do nicho que você aborda, né? Você fala sobre ansiedade, por exemplo. Então, se você deseja impactar pessoas, transformar a vida de pessoas, né? Psicólogas que têm interesse em trabalhar com ansiedade. Então, você vai trazer um momento seu de ansiedade. E quando você for falar sobre isso, na introdução você precisa compartilhar esse contexto de forma clara e simples, mostrando como foi para você, para sua audiência. Então, você vai criar um post para falar sobre isso, então você precisa colocar, eu não gosto de utilizar muito essa palavra, né, mas não tá vindo outra na minha mente. Então, dentro da sua narrativa, você vai precisar mostrar também que você é humana, que você passou por isso, que você teve ansiedade, que você teve medo. Tá fazendo sentido, gente? Você vai precisar fazer isso, entende? Então, a primeira etapa dessa conexão, né, de você construir um bom storytelling é você compartilhar a tua história
pensando na sua introdução. Então, vou trazer aqui esse momento meu para você conseguir entender como que você vai fazer isso. Eu não contei tudo o que aconteceu comigo. Eu até fiz uma live falando sobre isso. Foi uma live, inclusive, estratégica. Por quê? Eu falei sobre isso na véspera de Natal. E qual foi o título da live que eu coloquei para eu poder compartilhar isso com vocês? Foi o meu presente, porque foi a forma que... É como eu me sentia, como eu me sinto. Eu fui presenteada. Eu fui agraciada por Deus, então, duplamente. Então, eu compartilhei isso em uma data que fazia total sentido, entende? Era um momento em que as pessoas iriam falar sobre a magia do Natal, né? Natal, as pessoas estão abertas para essa questão de olharem um pouco mais para si, né? Da questão da vida e tudo mais. Então eu compartilhei, porque foi um presente. Essa é a sensação que eu tenho real. Deus, ele me presenteou duplamente com a vida do meu filho mais novo, do Matias, e com a minha própria vida. Então eu iniciei essa comunicação com vocês dessa forma. Tá fazendo sentido? Apertem aí. Mandem coraçãozinhos se essa live tá sendo interessante para você. A segunda parte, dentro ainda da primeira, né? Quando você faz a introdução, você vai ter que avançar para um outro ponto que é importante também dentro da sua construção de narrativa, dentro da sua construção desse conteúdo. Você vai trazer esse conflito, esse momento que foi tenso para você, ou esse momento que foi impactante para você, ou esse momento que foi muito alegre para você. Você vai trazer esse conflito que existiu, né? Então, as partes que compõem a construção dessa boa comunicação, né? Dessa boa história, de você compartilhar a tua jornada, ela vai vir da introdução, com um contexto claro e simples. Vocês estão ouvindo os passarinhos aqui, né? Não sei se é papagaio, não sei o que é. Mas eles estão aqui completando a vida. E aí vocês vão trazer, voltando para cá, né? Você vai construir a introdução dentro dessa boa história. Você vai trazer esse conflito que foi um momento tenso para você. E esse conflito é importante ter dentro dele o desafio que você enfrentou ou o problema que você enfrentou. Porque às vezes pode não ter sido uma questão assim desafiadora e tal. Pode ter sido só um problema que você resolveu e é legal você compartilhar ele, mostrando, né, as etapas do que, caramba, gente, olha, eu tinha muita dificuldade para fazer live, eu tenho medo, eu tenho insegurança, a interação das pessoas, e aí conforme você vai falando sobre, isso pode ser escrito ou isso pode ser dito, você vai mostrar as etapas que você avançou dentro dessa situação que era desafiadora para você, dentro dessa situação que às vezes até queria te paralisar, que você tinha medo, que te gerava desconforto. Então você vai compartilhar isso de uma forma leve, de uma forma clara, né? Trazendo com o objetivo de gerar conexão. Então, é só você que sente medo ou insegurança em vir aqui e fazer uma live, por exemplo? Não, o início é complicado. O início da live a gente faz, né? Eu tô lembrando aqui de quando eu comecei no digital. Quando eu vinha fazer a live, eu sempre ficava olhando para o númerozinho que aparece aqui em cima. E aquilo me trazia uma ansiedade, me trazia uma tensão, que eu ficava, meu Deus. Eu até falei sobre isso na live passada. Ai, meu Deus, ninguém tá aparecendo. Ai, meu Deus, eu tô sozinha na live. Ai, isso, para todo mundo que tá iniciando, pode ser um fator que faça a pessoa travar, inclusive. Mas quando você entende que
A sua jornada, ela comunica que você precisa colocar a tua voz no mundo. E principalmente que a live você não tá fazendo para quem tá ao vivo. A live você tá fazendo para quem vai assistir depois. Você olha para isso aqui de forma completamente diferente. E principalmente, quando você entende como você deve fazer uma live, isso nem importa mais. Entende? Eu ensino isso. Existe uma técnica, existe um segredo, existe uma técnica para você fazer a live de forma leve e de forma tranquila, sem deixar isso te brecar, te bloquear, te paralisar. Quando você entende isso, quando você se dá conta disso, você vai. Aí é interessante porque eu tenho alunas, né, que quando elas destravam isso, elas ficam, eu quero fazer live agora todo dia. E aí é até engraçado isso depois. Mas vamos lá para essa primeira parte, que falta ainda a última questão dentro dessa construção, né? O que faz uma boa história, o que faz uma boa narrativa para você compartilhar aqui e desenvolver o seu storytelling. Você tem que trazer uma solução. Você vai dividir, então, na introdução, conflito e solução. E essa solução é você mostrar, na real, como você superou esse desafio. Então, por exemplo, quando eu falei lá no 24, né, lá no meu presente, quando eu falei e fiz a live, né, para compartilhar que eu fui presenteada, que eu fui agraciada, eu mostrei o quão difícil foi ter ficado um ano off. Gente, foi muito difícil, não foi fácil. Não foi fácil. Tinha momentos em que eu queria voltar, tinha momentos em que eu queria atender, tinha momentos em que eu ficava, gente, mas eu tô me sentindo bem, sabe? Mas aí quando ia para as consultas e principalmente nos momentos de internação, cada vez que eu ia fazer uma ultrassonografia, vocês não têm ideia dos pensamentos que vinham na minha mente. Por quê? Eu ia para as consultas de pré-natal, normalmente todo pré-natal as gestantes elas fazem, né, inicialmente ali, dependendo, né, da idade, se a pessoa tem alguma comorbidade ou não, você vai iniciar ali o primeiro trimestre da gestação tendo um acompanhamento talvez quinzenal, uma vez por semana, dependendo se tiver comorbidade ou não. Mas o normal é a pessoa fazer esse acompanhamento de forma mensal. E no final, no último trimestre, no último mês talvez, quando você faz um acompanhamento mais semanal, porque, né, dependendo da posição do bebê, dependendo de como a mulher já está dentro desse período gestacional, você precisa acompanhar um pouco mais de perto e tal. Só que eu tive esse acompanhamento mais intenso, assim, a gestação inteira. Então, imagina, eu não aguentava mais ficar olhando a cara dos médicos. Eu não aguentava. E principalmente depois bem no início, quando fui fazer uma ultra e eu tava super bem, não tava sentindo nada, tava super de boa. Mas aí na ultra, nos exames, a médica falou, não, a gente vai precisar te internar. Eu falei, uai, como assim internar? E a gente vai precisar internar, você vai precisar parar, Gente, foi sabe, um balde de água fria, assim, e abriu o chão. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu não consigo mais fazer nada. E eu me sentindo bem. Então, a própria questão sobre a tireoide, eu nunca tive um sintoma sequer, eu nunca senti nada, nunca, tô rouca, sinto dor na garganta, sinto um bolo na garganta, quando eu vou engolir, parece... Eu nunca senti nada, nunca tive nada. Então, por isso que eu me sinto literalmente assim, agraciada por Deus.
Mas eu falei que eu não sentia nada físico, né? Eu não tinha sintomas. Mas a partir do momento em que você está vivenciando uma situação que não depende de você, que você não tem controle, porque era o que acontecia, eu não tinha controle de nada, nem na gestação, né? Principalmente na gestação. A gestação, a mulher, ela não controla nada. E, né, os hormônios ficam à flor da pele, as emoções, é um mix de coisas. Eu até brinco que é um momento em que a mulher tá num liquidificador, numa máquina de lavar constante, porque é tudo muito, tudo acontece. Às vezes você tá muito bem, de repente do nada você sente uma vontade de chorar, então é tudo muito e do nada acontecem as coisas. Então, fisicamente eu não sentia nada, mas emocionalmente eu sentia algumas coisas, né? Então, a partir do momento em que saía do âmbito físico e ia para o âmbito psíquico, para o âmbito emocional, isso também estava me afetando. É que normalmente a gente só valida alguma dor, algum desconforto quando ele é físico. Por quê? Porque a gente pensa logo em um medicamento, em um profissional que pode dar um suporte. As questões emocionais, a gente, às vezes, até esquece que o psicólogo pode resolver, pode ajudar, pode estar dentro de um processo. Então, a nossa mentalidade, ela leva a gente para um modo de medicar primeiro, né? Então, a gente às vezes se desconecta um pouco do que é sentido, né? Emocionalmente, internamente, psiquicamente, apenas para o que é sentido no âmbito físico, né? Porque é visível, para o que é palpável. E aí é importante, dentro dessa construção, tá fazendo sentido, gente, para vocês? É importante dentro dessa construção. Isso é o conteúdo principal que vocês vão precisar compartilhar. Tá fazendo sentido? Coloquem aqui pra mim. Você que vai assistir depois, coloquem nos comentários também se fez sentido essa construção do storytelling, né? Então, essa primeira parte você vai construir essa sua história, essa tua trajetória. Você vai construir essa boa história com a introdução, com o conflito e com a solução. E é importante você se colocar dentro disso. Por isso que não dá para criar um personagem, porque você pode até criar um personagem, mas depois você não vai se sustentar. Você não vai conseguir criar uma conexão entre a sua essência e esse personagem. Não vai, ok? E aí a gente avança para a segunda parte, dentro dessa construção desse conteúdo, dentro da sua construção de narrativa para a sua jornada, que é criar a sua própria história. Então, a gente agora vai vir para um momento prático, né? Você vai fazer na prática essa construção, né? Então, você tá aí com seu papel e sua caneta, e aí eu vou mostrar para você uma atividade prática agora, para você conseguir desenvolver e construir isso nessa semana ainda, fazer a sua live, falar sobre isso, construir um conteúdo, postar lá no feed e me marca para eu levantar você e interagir com você também. Então, qual vai ser a nossa atividade prática? Você vai escrever 3 momentos importantes em sua vida que poderiam se tornar um tema de conteúdo seu, de boas histórias suas. Então você vai separar 3 momentos que foram importantes na sua vida. Você pega 3 momentos, com certeza tem muito mais de 3, né, gente? Com toda certeza. Somos brasileiros. Somos únicas. Somos resilientes. Então você tem muito mais de 3
momentos importantes com toda certeza. Você tem muito mais de 3 momentos importantes, mas você vai pegar só 3. 3 momentos importantes em sua vida que poderiam ser temas de comunicação sua, de histórias suas, para você compartilhar com a sua audiência. Escreve isso. E aí, conforme você vai escrevendo esses teus momentos, né? Eu trouxe um momento aqui, por exemplo, né, pessoal, falei da gestação, falei da questão da tireoide, falei da minha vida profissional, né, de ter ficado off. Então, você pode trazer 3 momentos, talvez a graduação, como foi fazer a faculdade, como foi chegar até a faculdade, como foi um momento relacional quando você era criança, do seu sonho, do desejo que você tinha em, sei lá, fazer a psicologia, como que surgiu esse sonho. Então você pega 3 momentos, né? Tem muito mais de 3, mas você pega 3 momentos seus que poderiam ser temas de histórias para você comunicar com a sua audiência. Você vai escrever isso. E depois que você escrever isso, você vai compartilhar isso com a sua audiência. E aí você tem as ferramentas que você pode utilizar para você compartilhar isso. Você pode compartilhar isso no feed, através de conteúdos estático, onde você pode botar uma postagem e escrever a legenda. Você pode fazer isso no feed, onde você vai ter um carrossel em que você vai ter várias fotinhas, né, vários slides lá no rolo do feed, e você vai construindo essa narrativa, essa história, criando essa conexão com a sua audiência, levando ela para um ponto onde você vai estar compartilhando isso também. Então pode ser estático, pode ser no carrossel. Você pode construir isso dentro dos stories, né? Existe uma diferença em você utilizar os stories e você utilizar o feed. Tem uma técnica para isso também eu ensino dentro da mentoria. Mas é um outro local que você pode fazer isso também, dentro do stories. E você tem o stories, você tem o feed, você tem as CTAs que você pode utilizar para você conseguir gerar esse link, gerar essa comunicação e ter também essa interação, né, uma troca de interação, para você conseguir compartilhar a sua história, nem que seja de uma forma curta. Fez sentido, gente, para vocês? Coloquem aí para mim, por favor, se fez sentido. Se o famoso storytelling deixou de ser um bicho de 7 cabeças, conseguir compartilhar, nem que seja 1% de quem é você, de como falar sobre você, de como comunicar a sua jornada aqui no Instagram. Me falem se fez sentido para vocês. Perfeito. E aí, perfeito. E aí eu gostaria que você se permitisse, nesse tempo, nessa semana, a fazer isso, a construir isso, né? A pegar a sua linha editorial, né? Sara, o que é isso, linha editorial? É importante você ter uma linha editorial, gente.
Para viver no digital, para construir seus conteúdos, você precisa ter uma linha editorial. Isso é importante. É uma ferramenta. Eu utilizo uma plataforma para poder construir essa minha linha editorial. Utilizo o meu bujo, né? Eu sou das antigas, eu gosto muito de escrever. Eu preciso escrever, inclusive, porque é uma forma que eu me sinto mais conectada, pegando papelzinho, caneta, né, fazendo a minha escrita. Tenho o meu momento da escrita terapêutica, eu utilizo o bujo para isso. É onde eu consigo me conectar, né, comigo, com Deus e com os meus projetos, assim. Então, escrever para mim é muito bom. E depois eu tiro do papel e trago aqui pro meu computador, né? Então eu coloco aqui, aí eu utilizo o Trello para fazer isso. Então eu coloco lá, construo lá a minha linha editorial também. Então, dentro do seu storytelling, você precisa ter a sua linha editorial. Ele vai compor a sua linha editorial. Então, lembrando, para você criar conteúdos trazendo a sua história para se conectar com a sua audiência, que isso, o nome disso é storytelling, é você trazer a sua história e gerar essa comunicação com a sua audiência. Você colocar a tua voz no mundo, compartilhando a tua jornada. Você precisa saber, né, ter uma construção de conteúdo onde você vai desenvolver o seu tema e o seu momento cafezinho. Então, você precisa ter isso em mente. E isso a gente desenvolve e constrói dentro de uma linha editorial. Então, se você não tem ainda essa linha editorial, é importante você tirar um tempo, um dia na semana, para você construir isso, né? Você não vai simplesmente postar por postar. Não é isso. Você também não vai ficar postando sendo a louca da postagem aqui do Instagram. Ah, não, porque para eu viver da psicologia, para eu viver aqui no digital, eu preciso estar, né, tipo, sendo filmada 24 horas por dia, preciso estar criando conteúdo 24 horas por dia, preciso estar compartilhando 6 feeds, 6 posts por dia. Não é isso. Não é isso. A construção do storytelling, a construção de conexão com a sua audiência, primeiro de tudo, é autenticidade. Autenticidade. Então, seja você na real. Pessoas se conectam com pessoas. Beleza? Isso é a base de tudo. Sara, mas eu tenho medo, eu não sei como fazer. E aí eu gostaria de deixar aqui para vocês, compartilhar com você uma palavra que está lá em Lucas 1,37, que é um texto que vale muito a pena você anotar. Se você acredita em Deus, se você deseja exercer a sua fé, gerar uma conexão, criar uma conexão também entre você e Deus, é extremamente importante você ter isso escrito em um post-it pendurado na sua cara para você ver isso todos os dias, todos os dias. Em Lucas 1,37 fala o seguinte: porque para Deus nada é impossível. Então, quando você entende isso, e primeiro, quando você respeita o seu processo, né? Porque aqui no digital a gente precisa ter muito cuidado, porque existem pessoas que criam personagem. Existem pessoas, eu conheço pessoas que trabalham também no digital, vivem também do digital, só que tem pessoas que construíram uma vida, uma história, é quase um artista, entende? É um personagem que vive numa novela.
E isso uma hora dá ruim, porque isso vai gerar crise de ansiedade, isso vai gerar burnout, isso vai gerar depressão, isso vai gerar estresse, isso vai provocar adoecimento psíquico, emocional e físico e espiritual. Então, não fica presa nesse sentido de que, porque eu tenho que fazer, eu preciso fazer, eu tenho que mostrar minha vida. Agora eu virei uma influencer, então eu preciso compartilhar tudo, eu preciso fazer isso, aquilo, né? Inventar a roda. Não, você não precisa. Definitivamente. Você não precisa. O que você precisa é romper com o medo para você viver o seu propósito. E qual é esse medo, Sara? É um medo em que toda vez que você olha para a sua trajetória profissional, para o que você deseja fazer, para onde você deseja chegar, o que você deseja alcançar, você para e pensa: mas será que eu vou conseguir isso? Será que em 2025, de fato, eu vou conseguir me tornar referência dentro da minha área de atuação? E aí, quando você respira, quando você acredita que, cara, eu tô fazendo tudo que é possível para eu fazer. E quando você olha para o seu celular e vê ele como um instrumento, como uma ferramenta de trabalho, você precisa olhar para isso aqui e pensar: eu vou precisar enfrentar esse bloqueio. Eu vou precisar olhar para isso daqui como um instrumento, uma extensão do meu trabalho, do meu servir. E aí você vai criar uma estratégia, vai criar uma rotina para você começar a compartilhar isso. E você vai falar sobre a dificuldade que você teve no início para fazer esse primeiro movimento. Isso é mostrar sua vulnerabilidade. E isso gera conexão. Isso gera conexão. Porque você está sendo você. Você não está construindo uma história. E vai ficar leve. Você não vai olhar, não vai ser estressante para você ter que bater o cartão de que eu tenho que fazer live porque isso, aquilo. Não vai ser pesado. Porque você está aqui para compartilhar a sua jornada. E a sua jornada, ela é única. Mas a sua jornada, ela gera uma conexão com a jornada de outra pessoa. Por quê? Os problemas que você enfrentou até aqui, alguém está iniciando ele ainda lá atrás. E você já avançou algumas casas. Então você pode ser ponte na vida e na jornada de alguém. Entende? Então, essa é a linha de pensamento que você precisa ter. Eu falo isso para os meus alunos e para os profissionais que eu dou supervisão e para o grupo de estudos também em Gestalt terapia e suicidologia. Eu falo o seguinte, que nós, psicólogos, né, nós somos cuidadores feridos. Então, a partir do momento em que eu passei por uma situação e essa situação foi cicatrizada, foi ultrapassada, eu vou encontrar alguém que vai precisar que eu seja a ponte, que eu construa isso, que eu ajude, que eu dê a mão, que eu atravesse pra gente caminhar junto. Então, tem um livro do Rubens Alves, que é sensacional. Eu trabalho muito ele, inclusive no grupo de estudos, em Gestalt terapia, que já utilizei ele também na suicidologia, que fala o seguinte: ostra feliz não faz pérola. Todo mundo acha a pérola linda, né? E realmente é. Só que para pérola ser a pérola, uma ostra precisou sofrer. Eu não tô dizendo que você vai precisar sofrer para você ser a profissional que você deseja ser, não é isso.
né? Não tô romantizando nada disso, até o sofrimento, enfim, até porque eu não curto isso. Mas você vai precisar entender que na sua construção, na sua trajetória profissional, vão ter desafios, vão existir desafios, vai surgir na sua vida desafios em que você vai precisar superá-los. Desafios pequenos, desafios grandes e desafios que você acha que, cara, não vai dar bom, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Só que aí você, quando anota no post-it, quando você todo dia se permite a olhar para essa palavra que diz, porque para Deus nada é impossível, pode ser impossível para a gente, né, que somos réis mortais. Mas para Deus nada é impossível, então você vai estar exercendo a sua fé, você vai estar co-criando. Isso, para a neurociência, é fantástico, porque quando você se permite a co-criar, você está trazendo a existência que não existe. E o que isso é? É fé, nada mais do que fé. Então, exercer a fé, desenvolver a fé, é você trabalhar com a cocriação. Então, permita-se a olhar para a tua história, olhar para a tua jornada e compartilhar a tua vivência, a tua jornada, de forma autêntica. O que vai fazer as pessoas se conectarem com você, olhar para você e ver, caramba, você é diferente. Você fala, parece que você tá me vendo. É o que eu escuto de muitas pessoas. É por quê? Porque eu mostro que eu também sou humana. Eu também sinto isso. Isso é conexão. Isso é conexão. Então, pessoas se conectam com pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Então, se permita nessa semana a construir a sua linha editorial. E dentro da sua construção da linha editorial, dentro do seu processo de comunicação, de criação de conteúdo, coloque lá storytelling, em que você vai compartilhar a tua jornada dentro dos seus conteúdos de forma autêntica. Faz sentido, gente? Para vocês? Coloquem aí para mim. Fez sentido? Ok? Então, maravilha. Então, vocês vão fazer o seguinte. Essa semana vocês vão construir essa linha editorial, essa conexão. Eu ia falar conexão e vi os coraçõezinhos subindo, me desconcentrei. Vocês vão criar essa conexão com a audiência de vocês. Vocês vão usar essa estrutura que vocês aprenderam hoje. Né? Eu tô amando vendo os coraçõezinhos aqui. Então, vocês vão criar essa estrutura que eu ensinei para vocês hoje, que eu mostrei para vocês hoje. E vocês vão colocar a sua voz no mundo, vão compartilhar a sua história e me marquem para eu poder interagir com você, ok? Permita-se, lembre-se, uma boa história, ela é a ponte entre você e a sua audiência. Então, compartilhar a tua jornada vai trazer uma conexão real entre você e a sua audiência. E isso lá na frente vai te levar para um lugar de autoridade e referência. Então, permita-se. Mostrar a sua vulnerabilidade é o que vai gerar conexão, ok? Então, olha, meus amores, lembre-se, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1,37. Anota isso, coloca aí no seu espelho, né, na parede, coloque em algum lugar para você ver isso todos os dias e isso te encorajar a você se permitir a viver o propósito, ok? Ó, um beijo no coração de vocês.
uma excelente semana. Que essa semana seja uma semana extraordinária na vida de vocês. E quarta-feira a gente se vê na live do Momento Psi, que vai voltar. Momento Psi volta quarta-feira, tá bom? Beijo pra vocês. E você que vai assistir depois, coloca aí nos comentários. Beijo!